meus queridos amigos. Está começando agora mais um Supercast e dessa vez com uma super convidada e uma super mulher. Ó, ela é batalhadora, formada em Direito, é o amor da vida do nosso professor favorito. Hoje a gente está aqui com a Vanessa. Palmas pra ela. Obrigada, tudo bem, gente? Muito obrigada pelo convite. Obrigado você por A gente aceitar. agradece. Espero corresponder a todos esses elogios maravilhosos. Vixe, Já correspondeu. só pela prévia já, né, que a gente tem essa semana, não tem como não corresponder. Obrigada, gente. Vamos lá. Van, a gente conheceu pelo Arnaldo, porque Sim. o Arnaldo fala de você desde o primeiro dia que a gente conheceu ele. Imagino. E ele ontem contou pra gente um pouco da história de vocês. Sim. E ele falou assim, pergunta pra ela qual que é a versão dela, dessa história de amor. E a gente quer saber. Eu sei que vocês conhecem há muitos anos. Há muitos anos, é. Eu conheci o Arnaldo, ele tinha 13 anos na época, e eu tinha 16. Eu conheci ele em Mirassolândia, né, uma cidade pertinho daqui de Rio Preto. Meu pai, na época, tinha uma propriedade rural pertinho da cidade, e todo final de semana nós íamos para essa propriedade. E acabei conhecendo um menino de Mirassolândia, né? E ficamos amigos. E o nome dele é Fábio. E foi ele que me apresentou para o Arnaldo. Né? O Arnaldo tinha um grande amigo na época, o Jairo, né? Delegado falecido, infelizmente, hoje. E aí, o Jairo, na época, se encantou comigo. Né? E eles eram muito amigos mesmo. Ele se encantou comigo e tal, ficou interessado. E segundo o Arnaldo, ele também ficou interessado em mim na época, né? Mas ele achou por bem não falar nada, primeiro por respeito ao Jairo, né? E depois também porque ele, com 13, eu com 16... Nessa fase, tem uma certa diferença, sim, né? A menina e o menino, tem uma certa diferença. Então, ele achou que não ia rolar mesmo. Segundo ele preferiu ficar como amigo próximo, não acabar com a amizade, talvez, se ele me falasse alguma coisa. O erro de muitos homens. Ele não me falou nada na época. Hoje, eu sei que outras pessoas sabiam. Né? Que depois que a gente ficou junto, tal, me contaram. Mas, na época, ele não me falou nada. Bom, e aí, frequentei a cidade, ficamos muito amigos, eu e ele, muito amigos. Era, assim, dos amigos da turma que a gente tinha lá, era o mais próximo de mim. E chegou um certo momento que a minha vida foi para outro lado, tomou outro rumo, outra direção. Eu parei de frequentar a cidade e perdemos o contato, completamente. Eu me casei, né? Eu tive um relacionamento longo, me casei. Sei que o meu relacionamento todo, entre namoro e casamento, acho que foram mais ou menos uns 20 anos. 2 filhas, né? Foi um relacionamento muito difícil, muito complicado. Hoje isso tem um nome, abusivo, né? Naquela época, a gente não comentava muito sobre isso. E também, hoje eu sei que dentro de um relacionamento assim, a gente fica um pouco difícil a gente enxergar algumas coisas. Porque você acaba sendo envolvido em tanta mentira, em tanta manipulação, que mesmo você sendo uma pessoa que estudou, uma pessoa esclarecida, você cai. Você fica presa naquela teia, né? Bom, em 2014... o meu marido foi diagnosticado com uma doença muito grave. Na verdade, foi em 2013, fim de 2013, meio de 2013 para o fim de 2013. Ele foi diagnosticado com câncer, já com metástase, uma situação muito séria. Na época, eu e ele, nós tínhamos a mesma idade, então nós tínhamos, na época, 36 anos. E, assim... Quando descobriu, diagnosticou a doença, o prognóstico era, não tem o que fazer, não tem mais cura, né? Vamos aí fazer um tratamento para dar uma sobrevida para ele, mas não tem como curar, né? E aí, na época, eu cheguei a falar para ele, falei, vai querer tratar? Se você não quiser tratar, vou te apoiar. Mas ele falou, não, quero tratar. E aí começou uma quimioterapia. Uma quimioterapia extremamente pesada,
E ele ficava 5 dias internado, a cada 20 dias, tomando a medicação direto, muito agressiva. E eu lá, do lado dele, né? E deixava as meninas, né, com as avós e tal, para poder ficar junto dele, mesmo com todos os problemas. Enfim, porque é uma questão de companheirismo. Ele também foi meu amigo, né? Antes da gente começar a namorar, ele era um amigo de escola e tal. Então, assim, quando você se vê numa situação dessa, vendo uma pessoa tão jovem, né? É uma questão de humanidade mesmo. Eu acho que todo mundo fica mexido, né? Sim. E aí, por fim, quando foi em fevereiro de 2014, ele faleceu. E eu fiquei com as 2 meninas pequenas ainda, né? Elas não eram, assim, muito pequenininhas. A mais velha tinha 12 na época e a mais nova 10. Mas é sempre complicado, né? Justamente pelo relacionamento complicado que a gente tinha, eu dependia financeiramente dele, porque eu já era formada e tudo mais. Só que, assim, ele não me proibia de trabalhar, mas ele dificultava. Então, assim, é aquela questão da manipulação, né? Sim. Então, assim, não, eu não te proíbo de trabalhar. Só que você tem que estar em casa para me servir o almoço. O cuidado com as meninas é exclusivamente seu, é sua obrigação, né? Então, assim, me deixava tudo super tumultuado para que ficasse praticamente impossível, né? E quando ele faleceu, ele tinha uma empresa, ele já não conseguia mais trabalhar, né? Se dedicar totalmente à empresa. E a empresa entrou num processo de falência, de quebra. E, assim, nós estávamos numa situação financeira terrível. Tanto que, quando ele faleceu, eu precisei de ajuda dos meus pais para pagar as contas básicas mesmo. Pagar luz, pagar água, porque eu não tinha. Bom, com tudo isso, fui para a casa da minha mãe, porque eu não tinha como manter, né, a casa com as meninas e tal. A gente ia acabar passando necessidade. Fui para a casa da minha mãe, meus pais me dando toda a estrutura e tal. E aí, uma amiga chegou para mim e falou: Vanessa, eu tô querendo fazer cursinho para prestar concurso. Ela também é formada em Direito como eu. Por que você não vai comigo, né? Na época, ela ia fazer cursinho para juíza, para magistratura. Mas, como eu estava parada, eu fiz a faculdade, eu me formei aqui na Unirp, inclusive, em Direito, mas eu me formei na turma de 98. E, na época, eu trabalhava num cartório extrajudicial, ganhava bem, estava bem lá. Falei, eu não vou prestar OAB agora. E eu não prestei OAB. Então, assim, trabalhar também como advogada, eu não tinha como, na época. Bom, aí eu falei, olha, faz muito tempo que eu estou parada, que eu estou fora, tal. Eu acho que o nível é muito alto para mim, magistratura. Mas tá para sair aí um concurso para escrevente e eu decidi estudar para prestar. E aí, por que eu estou contando tudo isso? Porque o cursinho em que eu me matriculei, que foi a chave para eu reencontrar o Arnaldo. Por quê? Eu cheguei no primeiro dia no cursinho, fiz minha matrícula. Aí, a menina lá da recepção, tal, depois que fez a matrícula, ela me entregou a apostila com a matéria, que era Direito Constitucional, e o nome da professora. Quando eu olhei o nome da professora, falei, gente, essa daqui, ela era minha amiga de infância. Né? Karina Serve, o nome dela. Ela é professora e é minha amiga de infância, da época do ensino médio ainda, né? Ela se formou em Direito também, mas não comigo, ela se formou em São Paulo. E fazia muitos anos que eu não a via. Tanto que eu até brinquei com ela. Quando começou a aula, eu sentei na primeira carteira, não falei nada. Fiquei lá, né, na primeira carteira, assim. Aí ela entrou, oi, bom dia, pessoal, eu vou dar Direito Constitucional para vocês, eu sou Karina Serve, não sei o quê. Aí ela, Vanessa, o que você está fazendo aqui? E aí,
Aí a gente se abraçou e tal. Através dela, eu acabei reencontrando amigos dessa época do ensino médio, né? Que me ajudaram muito a sair daquela fase horrível e tal. E aí, um dia, lá no cursinho, ela falou assim, Vanê, vamos tirar uma foto e colocar no Facebook? Eu falei, vamos, né? E aí, ela chegou perto de mim, assim, a gente encostou uma na outra, ela bateu a foto e ela postou no Facebook, me marcou. Aí, eu lembro que ela postou à noite a foto. No dia seguinte, quando eu acordei, olhei o celular, eu vi um comentário lá na foto. Nossa, Vanessa, eu sou o Arnaldo, lembra de mim? Famoso Oi Sumida. Isso. Ele viu, né? Ela me marcou com o sobrenome e tal. Ele falou que ele demorou um pouco a me reconhecer. Eu tava muito magra, por conta de tudo, né? Muito magra. Eu tinha cortado o cabelo muito curtinho, porque eu tava com uma queda de cabelo por conta do estresse e tudo. Tava com uma queda de cabelo, assim, importante. Tava ficando já com falhas, né? Então, eu nunca tinha tido, ele nunca tinha me visto com o cabelo curto, sempre tive cabelão e tal. Então, ele demorou um pouco para me reconhecer, mas ele reconheceu. Ele falou, Vanessa do Lima? Vanessa do Lima, exatamente. Que era meu pai, né? Meu pai, os meninos morriam de medo dele. Ele era super bravo. Hoje ele não é mais tanto, mas ele era muito bravo. Aí, ele pegou e comentou, você lembra de mim? Isso aqui, né? Aí eu respondi e falei, nossa, Arnaldo, claro que eu me lembro de você, né? E vi ele estava tão diferente, porque a imagem que eu tinha na minha cabeça era de um menino de 13 anos. Aí eu olhei e falei, nossa, como o Arnaldo tá interessante, né? Como ele mudou e tal. Cresceu, né? Pois é. Aí cheguei a entrar na página dele, no Facebook, tudo. Só que aí, quando eu entrei, eu vi que ele estava comprometido. Ele era noivo na época. Ele contou pra gente. Aí eu falei, não quero confusão pra minha cabeça, né? Mas tudo bem, nos adicionamos, né? Conversamos ali rapidamente. Em outras oportunidades também conversamos. Uma vez que eu dei uma entrevista para o Diário da Região, que saiu minha foto na capa, e ele viu, ele me mandou mensagem, né? E beleza. Aí, um belo dia, eu tô lá na casa da minha mãe, e nisso, estudando, passei no concurso para escrevente, e prestei a OAB, por insistência de uns amigos que eu conheci no cursinho também. Não, presta, passei também. Mudei a minha vida, assim. Tudo que eu não tinha feito durante 20 anos, eu fiz em alguns meses, né? Claro, com muito suporte dos meus pais, porque eu tenho que reconhecer isso, né? A ajuda deles foi fundamental, tanto financeira, eles me deram toda uma estrutura, porque eles ficavam com as meninas, né? Para que eu pudesse me dedicar aos estudos e tal. Mas aí, eu tô lá na casa da minha mãe e tal, e aí a Karina me manda uma mensagem. Vanessa, sabe o Arnaldo Vieira? Eu falei, sei. Ela falou assim, então, ele me mandou uma mensagem perguntando de você, se você estava solteira, e eu contei mais ou menos o que tinha acontecido. E eu acho que ele está interessado. Aí eu falei, Karina, mas ele não era comprometido? Ela falou, olha, ele realmente era comprometido, mas se ele está perguntando de você, ele está livre, porque o Arnaldo não é disso, né? E realmente. Aí eu peguei e falei, nossa, então fala para ele conversar comigo, né? Bom, aí ele me mandou, no dia seguinte ele me mandou mensagem inbox no Facebook. Nós conversamos. E aí, trocamos o número do WhatsApp. Conversamos durante, assim, um dia todo. E marcamos de nos encontrar. Isso foi no meio da semana. Ele tinha uma viagem com uma turma da faculdade. E aí, para São Paulo. E aí, ele ia voltar no sábado, marcamos de nos encontrar no domingo à noite. Saí para comer uma pizza. E aí, nós saímos para comer a pizza. E não comemos a pizza. De tanto que nós conversamos. Conversamos muito, contei toda a minha história. E ele também, tudo que ele tinha passado até lá e tal. E aquela noite, aconteceu o primeiro beijo. Às 11h18. Ele falou o horário pra Exato. Às 11h18. E
desde então, a gente nunca mais se separou. Né? É lindo. Isso foi dia 25 de outubro de 2015. E em abril de 2016, nós estávamos indo morar juntos, né? E ele conquistou minhas meninas, assim. Minhas meninas amam ele, né? Elas não se dirigem a ele como pai, mas quando elas apresentam, é o meu pai, né? Para alguém e tal. E a minha mais nova, inclusive, eles têm muita afinidade. Eles criaram uma afinidade, assim, incrível, a Júlia. Ela é parecida com ele. Gente, é uma coisa impressionante. Se chega, assim, alguém na minha casa, por exemplo, as moças que vão, às vezes, fazer limpeza em casa. Elas não sabem, né? Não sabem da história toda. Então, já aconteceu e fala assim, nossa, como ela parece com o pai, né? Sabe? Porque ela realmente, era tanta afinidade que ela chegou a ficar parecida com ele. E as nerdices dele, ela é igual a ele. Ela adora tudo que ele gosta, aqueles itens da coleção dele. Ele trouxe aí pra nós. Sabre de luz. Então, eu vi o vídeo, as fotos, tudo. Ela ama aquilo. Quando chega um item novo, ele já deixa em cima da mesa para a hora que ela chegar, ela vê. Ela tira foto, sabe? E aí, desde então, que a gente nunca mais se largou. Ai, e estamos juntos desde então. Eu acho tão bonito ele acolheu a família toda, né? Família toda, pacote completo. São minhas filhas. Exatamente, exatamente. Eu vi um vídeo dele dando uma camiseta do Corinthians pra ela, pra Júlia. Coisa mais linda. Que nós somos corintianos, eu e a Júlia. Ele falou que ele não falou assim, né? Ele falou que já puxa pra um lado meio doentio. Eu era muito, muito fanática, muito fanática. A Júlia, agora ela tá melhorando. Acho que ela cansou de sofrer. Então ela tá mais controlada agora, tá mais controlada. Mas realmente, ela era muito fanática mesmo. Nossa, atormentava, gente. Quando tinha algum jogo decisivo do Corinthians, ela gritava e ela pulava tanto. Eu brincava com ela, eu falava que ela quicava. Tanto que ela pulava quando tinha alguma coisa. E assim, e o legal também, quando a gente se reencontrou, foram as famílias, né? Porque as famílias se conheciam da época de Mirassolândia. Então, foi primeiro uma surpresa, né? Porque meus irmãos conheciam, também eram amigos dele. Eu lembro do meu irmão do meio falando, nossa, onde que você achou o Arnaldinho, gente? Arnaldinho. Né? Que o pai dele é Arnaldo também, então na família ele é o Arnaldinho, né? E a família dele é a mesma coisa, assim. Quando souberam que era eu, né? Então, todo mundo ficou assim, claro, surpreso, mas eu fui acolhida, né? De uma maneira que eu nem esperava, né? Principalmente porque ele era um rapaz solteiro. A gente ainda vive numa sociedade muito machista, né? Então, ele era um rapaz solteiro, eu era uma viúva com 2 filhas, né? Já com uma bagagem, né? E eu fiquei com medo no início, né? De como que a família dele ia reagir. Mas eu fui acolhida, eu e as meninas, assim. A família dele é maravilhosa. Fui acolhida de uma maneira, assim, que eu fiquei surpresa. Né? E você comentou que você teve um relacionamento abusivo. Sim. Eu também já passei por isso. Eu queria saber como que você se reergueu psicologicamente, porque é difícil. Pra sair do... É difícil. Olha, hoje eu entendo que eu estava muito mal com tudo, porque assim, depois que ele faleceu, que eu comecei a descobrir algumas coisas que quando você tá junto, quando você tá no meio de um relacionamento assim, você não faz nem ideia. Você faz ideia de alguma coisa, mas, gente, era uma coisa absurda, assim. Era uma rede de mentiras, de mulheres, sabe? Eu fiquei... E com tudo que estava acontecendo, além disso, eu fiquei muito mal. Hoje eu entendo que, na época, a minha válvula de escape foi o estudo. Eu só chutei para debaixo do tapete o problema, né? Simplesmente chegou um momento que eu falei, eu não vou pensar nisso, eu preciso estudar, eu preciso passar, porque eu preciso sustentar minhas filhas, né? Então, eu simplesmente parei de pensar.
E melhorei e tal, né? Só que hoje eu entendo que eu precisava de muita ajuda na época. Como hoje, agora há pouco tempo, eu procurei ajuda. Eu tive que procurar ajuda psicológica. Né? Quando o Arnaldo ficou doente ano passado, foi como se todos os problemas, a ansiedade, voltassem, né? Voltaram sentimentos muito ruins, né? E eu tive episódios de muita ansiedade, eu comecei a ter um quadro de insônia, muita dificuldade para dormir. Quando conseguia dormir, eu não descansava, acordava muito cansada no dia seguinte, muito medo do futuro, insegurança. E aí eu tive que procurar ajuda, né? Então eu tomo um remédio hoje, né, para ajudar na ansiedade e faço terapia. É muito bom fazer terapia, é muito Faço importante. terapia. Pra todo mundo. mundo pra devia todo fazer mundo. terapia. É muito Eu importante. também faço, eu não largo mais. E eu acho interessante falar sobre isso hoje em dia, porque mesmo a sociedade tendo evoluído, muitas vezes mulheres entram nessa e não sabem, justamente porque é uma coisa assim que às vezes coloca muito na cabeça das mulheres, que é a loucura da cabeça delas, que tipo, não é verdade. E a gente falar sobre isso é extremamente essencial. Exatamente. A gente saber que acontece, sim. Mas é que dentro de um relacionamento, assim, se eu posso dar um conselho, quando a gente enxerga, porque você estando de fora, você enxerga quando uma pessoa está passando pelo mesmo problema ou por um problema parecido. Se eu puder dar um conselho, é assim, não julguem aquela mulher. Com certeza. Porque Com certeza. hoje, como eu passei, eu sei o quanto que você fica perdida no meio daquela situação. E você perde a capacidade de enxergar algumas coisas. Você é tão taxada de louca, desequilibrada, sabe? Você está inventando coisas. Eu fiz coisas na época que eu estava tão doente com aquela situação. Eu fiz coisas que hoje, olhando, eu não me reconheço. Eu falo, eu não acredito que eu fiz aquilo. É uma manipulação tão grande que... Tão grande. E, assim, chega um ponto que você começa realmente a acreditar que você é louca. Sabe? O problema é você acha que... Exatamente. E isso não tem nível cultural, porque a gente tem aquela tendência a achar que são mulheres mais simples, né, de um nível cultural mais baixo. Não tem nível cultural, não tem nível econômico. Isso acontece em todos os setores da sociedade. E a mulher, quando ela fica numa situação dessa, que ela não consegue sair, ela não consegue enxergar que há uma possibilidade de sair, muitas vezes ela é julgada. Ela é taxada como, ela gosta disso, não é possível. É sem vergonha também. Quer sofrer. Ela gosta de sofrer, é masoquista. Como que ela não sai dessa situação? Ela fica Exatamente, porque quer. exatamente. Então, assim, eu acho que o ideal é nunca julgar, sabe? Tentar abrir os olhos é difícil, porque muitas vezes a pessoa está muito doente, ela não consegue enxergar. Mas, assim, se colocar perto, porque quando cair a ficha dela, ela vai precisar de pessoas que gostam dela, ela vai precisar de muita ajuda, muita ajuda. E é muito dolorido. Quando você começa a enxergar as coisas da maneira como elas realmente são, dói muito. E também você tinha 2 filhas, né? Sim. 2 filhas. Era mais difícil ainda. Sim, sim. As meninas, assim, claro, eram uma preocupação, né? Que eu conseguisse suprir as necessidades delas. E... Deixa eu beber uma água, desculpa. Fique à vontade. E tentei preservar elas, né? Do jeito que eu pude. Eu nunca escondi, né? Quando ele ficou doente, eu nunca escondi a situação delas, porque eu sabia que era grave e que, muito possivelmente, ia chegar um momento de eu falar que ele tinha partido. Então, eu tinha que contar. Mas, por outro lado... Elas foram aquilo que me sustentou, sabe? Então, quando eu achava quando eu estava muito perdida, assim, que eu falava, não vale a pena, eu não vou conseguir, eu olhava para as duas, assim, e aí eu lembrava quem eu era. E eu falava, não, eu preciso seguir, né? Então, elas foram a minha base, assim. Foi o que me sustentou. Em poucos meses,
a gente sabe que você passou em um monte de concursos, assim, e eu acho surreal, porque eu conheço gente que estuda faz A vida 5, 6 E não anos, consegue passar. ou até mais, e não consegue passar. Assim, a gente tem que levar em consideração também que o tempo que eu tive para estudar, né? Porque se você for pensar em um período de meses, tal, Você não foram trabalhava. poucos. Nessa época eu não trabalhava. Nessa época, os meus pais me deram essa possibilidade, né? Eu fiquei dentro da casa deles e eles mantinham, né? Eu consegui uma pensão do marido, que era pouco, um salário mínimo, mais ou menos, né? Que, claro, era todo revertido para despesa das meninas. Mas eles me ajudavam, eles ficavam com as meninas. Eu geralmente chegava no cursinho, eu tinha aula às 7 da manhã, começava às 7h30 da manhã. E assistia a aula na parte da manhã, almoçava no cursinho e eu formei um grupo com mais 2 amigos de estudo. E nós ficávamos a tarde toda estudando. Muitas vezes até um pedaço da noite, os finais de semana. Eu lembro quando saiu o edital que estava perto do concurso, de eu chegar no domingo de manhã lá, e o professor, que era amigo meu também da época do ensino médio, ele falava, meu Deus, o que você está fazendo aqui? E a gente reclamando de vir de sexta. Então, Cara do Thiago. Ele não tem escolha. Ele não tem escolha, ele só consegue sentir. coitado. Mas é assim, então assim, tem que ser levado em consideração o tempo que a pessoa tem disponível para estudar, né? Agora, uma coisa que precisa muito é de dedicação, né? Foco, né? Foco, dedicação. Concurso não é o mais inteligente que passa, é o mais dedicado. É o mais E dedicado. qual que você escolheu dos que você passou? Eu sou escrevente do TJ, Ai, do TJSP. olha, Eu sou maravilhosa. escrevente. Sim. Eu advoguei, como eu passei na OAB, então eu consegui a carteirinha, eu até ser chamada no concurso de escrevente, que era o que eu queria, eu advoguei um tempo também, né? E a OAB, para mim, foi assim, foi uma satisfação pessoal absurda, porque quando eu me formei, eu não prestei, e eu tinha certeza que eu não era capaz, né, de de primeira, passar. né? E passei de primeira, gente. Foi uma coisa assim, fiz a primeira fase, né? Falei, não, vou prestar para ver como é, né? Tal, por insistência desses amigos, você está estudando, vai lá, presta, é o momento, tal. Fui. Aí, saí da prova, nossa, eu acho que eu fui bem, né? Cheguei e corrigi, que já tinha saído o gabarito à noite, a FGV tinha divulgado o gabarito. Aí, falei, nossa, eu passei. Aí eu falei, não, então agora eu vou fazer cursinho, porque agora eu quero passar na segunda fase, né? Porque a segunda fase da OAB, a gente escolhe a área, né? Então, aí não é objetiva, é dissertativa, Qual que você escolheu? penal. Ah, Eu amo penal. Então, tem uma pergunta. O que te levou ao direito? Essa paixão, assim? A Mafê fez direito. A Mafê fez fez direito, um um ano e largou. Aí eu Largou. larguei e falei, não, eu quero ser professora. Aí eu fui fazer história. Sim. Aí você já sabe onde vai indo, que ela tá aqui. Foi Ela tá dali aqui, pra pior, né? Direito, história, Aí eu comecei a jornalismo. trabalhar numa agência de publicidade e gostei muito. Vim pra cá fazer publicidade, fiz primeira publicidade. Aí a Samira é de jornalismo. E a turma furona Você junta. também é de jornalismo. Não, Na época que eu tava em PP. Aí eu não aguentei ficar uma semana longe da Samira, fui pra jornalismo. Não, mentira, é porque eu via o pessoal de jornalismo fazendo as coisas e eu gostava mais, eu achava mais legal. Eu falei, chega, eu quero fazer isso, eu vou trocar. E troquei. De Trocou. Pela Troquei. quarta vez. Eu te entendo. A minha questão com o direito, assim, na verdade, direito não era a minha primeira opção. Qual que era? Era jornalismo. Ia lá. Era jornalismo. Era o meu sonho de adolescente. Ah, imagina o seu Arnaldo trabalhando Pois junto, coisa é, linda. pois é. Mas nós, na época de Mirassolândia, chegamos a combinar isso. Ah, Porque ele já falava na época que ele ia ser jornalista. Ele falava já naquela época, com 13 anos. Olha, seu Ele falava Arnaldo. que ele ia ser jornalista. E aí eu falava, não, eu também vou fazer jornalismo, então a gente vai trabalhar juntos. Nós falávamos sobre isso. Mas aí, quando eu cheguei realmente na fase de prestar vestibular, os meus pais entraram
Ah, não, porque jornalismo, você vai ter que ir embora daqui, porque não tem muito campo e tal. Eles morriam de medo de eu ir embora, né? Naquela época, eles são extremamente protetores ainda, né? Tem a parte boa, mas também tem a parte ruim, que te deixa um pouco insegura, né? E eu era muito nova, eu terminei o colegial, eu não tinha nem 18 anos ainda, eu tinha 17 anos quando eu terminei o ensino médio, já tendo que decidir o que eu ia fazer O resto da vida. pro resto da vida, porque a gente tinha essa pressão na época, né? Com as minhas filhas, eu já sou mais maleável nesse sentido, que eu acho muito cedo, muito cedo. Não faz difícil sentido escolher. nenhum. Não faz sentido nenhum. E aí, eles falaram, não, por que você não faz da faculdade de Direito? Aí, Direito era a minha segunda opção, né? Porque eu sei que eu sou de humanas, né? Total. E a legislação, principalmente a questão da Constituição, né? Que eu vi a Constituição ser promulgada. Eu sempre gostei muito de política, né? Sempre fui muito politizada, desde muito nova, sempre acompanhando, prestando atenção em tudo. Então, era algo que me interessava bastante, né? Então, por isso que aí acabei descartando o jornalismo na época e prestei Direito. Prestei, na época, a Unesp, que é em Franca, né? Eu me recordo que eu fiquei na lista de espera na época, né? Mas eu não sei se eu cheguei a ser convocada, porque naquela época era por carta no correio, né? Ah, Então, tinha que chegar a carta, se Exatamente. chegou a carta ou não. então, se você mudou Se de você mudou, se choveu, molhou a carta, não dava pra saber. Então, eu nem sei. Mas aí, prestei... Na época, quando eu entrei na Unirp, era a única faculdade de Direito daqui. Né? Era a única, não tinha. Então, era concorrido, né? Eu lembro que quando eu prestei, eram 16 por vaga. Nossa. Era O concorrido. NIRP, quem é você? Porque era a única que tinha. E aí eu prestei tanto que o meu irmão, que é advogado, meu irmão do meio, que é um excelente advogado, ele nasceu para isso, né? Eu, para advogar, eu sou meia boca, não é a linha que eu queria advogar, não. Eu sou mais da área mesmo do concurso, serviço público, né? Quando eu prestei a faculdade, eu prestei com esse foco mesmo. Né? Não para advogar. Advoguei por necessidade, porque precisava, mas não é o que eu amo. Esse meu irmão, ele nasceu para isso, né? Ele prestou, mas ele não passou na época, de cara. Né? Ele prestou 1 ano depois de mim, que ele é 1 ano mais novo, e ele não passou. Aí ele fez 1 ano de cursinho e aí que ele entrou na faculdade, era concorrido. E aí eu comecei a fazer, comecei a fazer e gostava, né? Gostava das aulas e tal, mas direito penal eu amava. E você ia entrar no jornalismo pra seguir na área política mesmo? Provavelmente. a gente também. Ou esporte. Ah, A isso, gente aí é também. bom. Aí é bom. Eu sempre você eu gostei não muito de entendi o que você esporte. gosta Ele ainda. ele é esportivo, eu gosto de política. Você gosta de política. Eu faço tudo. E a A Sami é família esporte é e política. Tá famoso vendo? Salvador. Eu faço tudo. Não, eu até me imaginava, assim, uma repórter de campo, sabe? Sim. Cobrindo e tal. E eu acompanhava muito. Na época, meu pai ficava muito bravo comigo, porque não podia, né? Acompanhar esporte na época era coisa de homem. Sim. Então, Eu ia perguntar, assim, fazer direito nos anos 90 sendo mulher, tinha alguma coisa assim? A turma, assim, a maioria? Olha, não, era bem... O direito, na época que eu prestei, era bem dividido, assim. Tinha bastante mulher prestando. Né? Não tinha, não. Não tive esse problema, não. Assim, no trabalho, né, para quem advoga, o ambiente ainda é um pouco machista, sim, né? Então... de você chegar numa audiência, por exemplo, é um advogado, ele olha, vê que é uma mulher, aí ele acha que vai ser fácil. Sim. Tem isso ainda, infelizmente, isso tem, né? Mas na faculdade, não. Na faculdade foi bem tranquilo. E quando você terminou a faculdade, você trabalhou em algum lugar ou você já estava no relacionamento? Então, eu trabalhei quando, acho que foi no primeiro ano ainda de faculdade, eu fui contratada num cartório extrajudicial.
né? Que ficava ali na Avenida Badibacite. Hoje não mais, hoje mudou de lugar. E eu entrei lá como telefonista na época. E entrei e fui melhorando de cargo lá dentro, né? Então, quando eu me formei, eu estava ainda nesse cartório. Eu já era atendente, né? Ganhava relativamente bem. Então, eu não quis me aventurar. Falei, não, eu não vou sair para advogar, eu vou continuar trabalhando aqui, né? Mas aí eu tive a minha primeira menina, a Rafaela, nasceu em 2001. E aí eu acabei deixando, né? Até por conta dessas dificuldades todas que eu falei, porque eu não tinha ajuda dele também, né? Tudo era minha obrigação, né? E aí, mãe se culpa o tempo todo. E aí ficava muito difícil para mim também ficar longe dela o tempo todo, né? E aí eu acabei deixando, acabei saindo, né? Mas eu já trabalhava, E aí, quando foi em eu acho que foi 2013, 2012, 2013, eu já estava querendo voltar para o mercado de trabalho, né? Até porque, pensando realmente em me reestruturar para poder, né, cuidar da minha vida, eu e as meninas. Então, eu comecei a trabalhar na época com um senhor que é perito judicial. Ele fazia perícia contábil. Então, ele fazia os cálculos, né, que precisavam ser feitos lá. Geralmente, eram em ações que envolviam banco, contratos bancários. Eram cálculos complicadíssimos, né, aquelas planilhas, né? Só que, enfim, aí eu me reunia com ele, porque desses cálculos, ele tinha que extrair essas informações para dentro de um laudo jurídico, porque ele tinha que fazer o juiz entender aquilo que ele tinha calculado. E ele sabia fazer os cálculos, mas ele não sabia como explicar isso para o juiz. Então, era aí que eu entrava. Então, eu me reunia com ele, ele me explicava, eu apurei aqui nesse processo isso. Então, aí eu montava o laudo, né? Para que o juiz entendesse aquilo que ele tinha apurado nos cálculos. E ganhava por trabalho, né? Então, eu fiquei com ele, acho que um ano. Só que aí o meu marido começou a ter os sintomas da doença, né? Ele começou a passar muito mal, emagrecer muito, febre. Ele já não conseguia comer, né? Porque era no estômago, era no sistema digestivo. E aí foi ficando muito difícil. Eu consegui trabalhar, consegui sair e tudo mais, né? Então, aí eu tive que deixar também, né? Também por conta disso, né? Mas eu estava começando a me reestruturar novamente. A seguir a vida do jeito A seguir a vida, exatamente. que você queria. Exatamente. E você tem a Júlia e a Rafa. Isso. A Rafa é mais velha. A Rafa é mais velha. O Arnaldo fala delas também, ele ama elas. Sim. É muito, muito legal. Sim. E elas são de humanas também, que nem a gente, não são? Sim, totalmente. A Rafaela é artista, né? Então ele comentou. Ela fala, eu sou artista, né? O sonho dela é artes cênicas, só que aqui no interior é bem complicado, né? E teria que ir para fora. Eu cheguei aí com ela para ela fazer um teste naquela escola do Wolf Maia, em São Paulo. Mas é caro, né? Muito caro. E nós teríamos que manter ela também em São Paulo. Financeiramente não ia dar. E aqui não tem. Ela já fez cursos assim, cursos livres, né? Ela já fez alguns cursos de artes cênicas. Mas agora ela está começando a fazer uma EAD de artes visuais no Claretiano, né? Ela está começando a faculdade. Mas ela é artista. E a Júlia, que é a mais nova, está fazendo pedagogia. Quer ser professora. Que nem o pai dela, né? Que nem o Sim, Ele sim, falou que sim. tenta convencer todo mundo a virar professor. É verdade, ele falou. Ela vai seguir o exemplo. E você falou que você gosta de política? Eu adoro também. Nossa, Me interessa muito. eu A gosto. Sami também. Eu Nossa, gosto top. muito. Eu me lembro quando eu estava, acho que no primeiro colegial, eu tive uma professora de história, É né? sempre as professor de professoras história. Sempre ele. Sempre É, ele. sempre ele. Quase fiz história também, por causa de professor de história. Foi ela que abriu meus olhos, assim, né? Pra política. Porque o que eu escutava muito até então era assim, eu não gosto de política.
Ai, não, política eu não quero saber, né? E eu me lembro numa aula que ela falou assim, quem fala que não gosta de política é porque não entende política. Verdade. Você não tem como não gostar de política. Tudo na sua vida é política. Tudo é regido pela política. A tua vida, o teu trabalho, o que você pode ou não pode fazer, né? E aquela aula, assim, foi um divisor de águas para mim, né? A partir daí eu falei, olha, pensei nela, nossa, ela realmente, ela tem razão. E foi aí que eu comecei a me interessar, né? Então, sempre acompanhei, sempre tive as minhas opiniões, né? Fiz questão de tirar o meu título de eleitor com 16 anos. É claro que quando a gente é jovenzinha, assim, você é mais idealista, né? Chega uma hora que você começa a ficar um pouco cansado. Né? Com jovem é mais, eu penso isso. Tem mais Com energia fé. pra A isso. cabeça é mais revolucionária, mais eu mesmo- fresca. Exatamente, Eu mesmo assim. não queria tirar meu título. Fiz 16 Eu não fiz tirei questão com de tirar. 16. Eu não fiz tá? questão de Eu tirar fiz o questão. título. Eu tirei com 15 porque era no eleitoral e eu podia. Você podia. Eu fiz questão de tirar também. Assim que eu pude, eu falei, não, eu vou exercer a minha cidadania, eu vou votar, porque é importante. Realmente é importante. Mas é que chega no início, assim, você é muito, muito idealista, você acha que você vai fazer a diferença, que você vai modificar as coisas e tal. Chega uma hora que você fica um pouco desanimada, né? Mas não... Você já viu demais, você viu que não é bem assim. Como assim, diria Capitão Nascimento. Fica um o pouco sistema é desanimado. foda. Exatamente, o sistema, exatamente. Você vai ficando um pouco cansado, assim, né? De tanto se decepcionar. Mas o que eu falo para as minhas meninas é que o que eu oriento é, precisa saber, precisa escolher, pesquisa. Na última eleição, eu falei, mãe, para quem que você vai votar para deputado? Eu falei, não vou te falar para quem. Pesquisa você. Falei, vira. não, você vai procurar, pesquisa. Dá teus pulos, você não Falei, faz nada. pesquisa. Falei, sabe como que a Definitiva. gente decide? A gente decide olhando quem é candidato e pesquisando. E assim ela fez. E aí ela decidiu por ela, né? Então, eu acho que isso é muito importante, sim. Quem sabe daqui a bastante tempo, né, comece a modificar. Se mudar a mentalidade, né? Então, quem sabe comece realmente a mudar alguma coisa. Eu ia perguntar, porque de uns anos pra cá, a política, todo mundo vê a nossa política como algo caótico. Eu ia falar que Sim. tipo, muita gente não tem interesse por causa disso, porque se tornou Por algo causa- meio violento, assim, que as pessoas não aguentam mais ouvir. Só que, tipo, é muito importante a gente. Eu acho que Sempre. desde 2014 que Começou, que que as começou pessoas- essa polarização mais Que virou um, forte. assunto, virou um assunto delicado, assim. É um assunto delicado, as pessoas terminam amizades, as pessoas brigam, discutem. Sai no soco, na faca, no tiro. E quando... Todo mundo ficou... Ê, Thiago! Thiago também? Relaxa, cara. Tudo bem. Virou time, já que parou, não? Virou time de futebol. Virou time de é futebol. verdade. É Política de verdade. estimação, né? Mas eu acho que também a questão assim, o motivo disso é que realmente as pessoas não conhecem a política a fundo, porque o brasileiro, infelizmente, ele ainda não aprendeu o que é uma democracia, Sim. né? Quer dizer, houve uma luta imensa para que nós vivêssemos em uma democracia, só que ainda o brasileiro não aprendeu o que é viver em democracia. A gente Eu nadou e morreu Eu na acho praia. Exatamente. que a gente sofre de um problema chamado memória curta. Exatamente. Muito Memória sério. de Exatamente. peixe. Memória de peixe. E assim, a dificuldade em aceitar a opinião do outro, né? Não, eu não penso como você, mas eu respeito o jeito que você pensa, porque todo mundo tem direito a ter as suas opiniões, a ter as suas escolhas, né? Por mais às vezes que você acha que a pessoa está errada, mas enfim, é a escolha dela, né? E a gente teve um exemplo assustador disso ano passado, que foi Foi- o pessoal foi indo pro quartel. tenebroso. E o 8 de janeiro. Exatamente. Também Exatamente. foi assustador, assim, ao meu ver. A eleição foi muito apertada e eu não tava esperando, assim, que isso fosse acontecer. Aí eu fiquei... Eu, pelo contrário, já tava esperando o regaço Sério? armado. Nossa, eu já tá- tava fiquei- esperando o regaço. Na verdade, eu achei que ia acontecer alguma coisa muito grave na posse do presidente, Sim. do Lula. Eu achei que ia acontecer. Eu tava, assim, com medo. Mas depois, eu relaxei. Eu falei, né? Passou, né? Agora eu acredito que tá mais agora já vem um sentimento de, de aceitação, fora. né? De Sim, fora. sim. Lá Embora por dentro, qualquer motivo aleatório, hoje as pessoas falam, aí, ó, faz o L, qualquer coisa, igual o busão dos Noia lá. É isso aí, faz o L. Enfim. Eu, assim, sinceramente, eu não queria ter ficado com as duas opções que nós tivemos. Sim. Tá?
mas eu acabei optando por um governo mais inclusivo. Eu também. A minha mentalidade foi essa. Eu vou optar por um governo mais inclusivo. Acho que nós Né? todos pensamos assim na hora de Exatamente. escolher. Claro que não era a nossa preferência, a nossa primeira opção. Não Sim, era. sim, o ideal, Longe foi o disso. meu sentimento, longe disso. Foi o meu sentimento. Só que assim, quando eu trabalhei como mesária na eleição, primeiro e segundo turno, e aí eu cheguei cansada e eu tava com muito medo Esse ano eu não teria coragem do outro Essa última eu não teria coragem de trabalhar como mesária. Me desculpa, mas A eu gente não. acompanhou Não, eu vi a porque apuração era em junto, Mirassol. A gente ficou louca Teve junto. que ter coragem pra trabalhar como mesária, porque a situação tava... Eu fui porque era em Mirassol, lá costuma ser mais tranquilo, né? Sim. Então, assim, a gente não teve problemas, não. Né? Teve um rapaz lá que ficou um pouco exaltado por conta do documento com foto que eu pedi para ele apresentar, né? Mas me falou lá umas besteiras, mas tá bom. Falei, mas apresentou, né? Porque se ele não apresentasse, aí a gente ia ter que falar com a presidente da mesa e reclama, mas faz, né? chamar o policial Não, que para foi uma retirar ele. loucura. Eu vi cada vídeo de mesário sofrendo xingamento por coisa Ah, mentira, sim. gente falando que voto não era computado, foi uma loucura. Teve muito disso. Teve muito disso. Um bipzinho mais demorado, o pessoal já falava que não tava computando. Não funcionou aqui, falando, como é que é? Eu apertei tal, apareceu a foto tal. Eu não entendo isso. E assustador também aquela história de tentar intervir, interrompendo a votação das pessoas no Nordeste. teve isso Aquilo me assustou muito, isso foi gente. assustador, isso foi agonizante. Aquilo me assustou muito. Eu falei, gente, a que ponto que nós estamos chegando? primeiro ou segundo turno? Foi no segundo turno. porque eles Foi no dizem que a segundo coisa ia turno. entornar Tanto pro é que lado demorou um deles. tempão pra computar a votação no Nordeste. Só virou Sim. quando votou o Nordeste. Exatamente, porque eles tentaram boicotar, né? Os vídeos são assustadores, do povo sendo parado dentro do ônibus. Nossa, assustador. Então, Ai, até arrepio. a coisa... eu acho que chegou muito perto de complicar muito a situação, Não, viu? porque eu lembro agora, quando eu tava em casa de tarde vendo no meu celular o vídeo do povo de comunidade dentro de ônibus indo pra cidade votar e sendo parado pela polícia, aquilo na época foi... É absurdo, né? A gente tem a sensação de que a gente tá vivendo... que nós estávamos vivendo novamente numa ditadura. Que não parecia real aquilo pra Sim. gente que tá vivendo aqui super longe. Eu ficava vendo aqui e pensando, meu Deus. Sim. Passou muito do ponto, né? De briga, testando no Facebook, Pra- passar pra isso. Sim, Vamos botar Exatamente. revólver na É cara isso dos que eu outros. acho Não vamos deixar os assustador. outros votar. Eu lembro que no E dia... eu fico, assim, horrorizada de escutar as pessoas pedindo para voltar à ditadura militar. É uma Eu memória nasci em 1977. Ainda. Então, ainda era era. ditadura. Ela estava bem enfraquecida, né? Mas ainda era uma ditadura. E eu me lembro de uma situação que eu me lembro muito bem do ambiente de medo. Eu era muito pequenininho, eu devia ter uns 4, 5 anos. E nós estávamos em casa, estávamos assistindo ao Fantástico no domingo e tal, e acabou o Fantástico, e eu sempre fui comilona, né? Aí eu peguei e falei assim pro meu pai, tô com uma fome, vamos comprar um cachorro-quente? Tinha um senhor que vendia, ele tinha um carrinho de cachorro-quente perto da minha casa. Aí meu pai falou assim, vamos, eu também quero, então vamos. E aí, ele me pegou pela mão e nós fomos até o carrinho de cachorro-quente. Nós estávamos lá esperando o senhor montar, fazer os Em cachorro-quentes. Mirassolândia? Não, em Rio Preto, porque eu sou de Rio Preto, né? Na verdade, eu sou de Rio Preto, nasci aqui e tal. E aí, passou o carro da polícia e eles pararam. Eles desceram e eu lembro do meu pai muito nervoso. Aí eles pediram um documento do meu pai. Meu pai tirou a carteira, assim, apressado. E um deles, enquanto um checava os documentos do meu pai, o outro virou para mim e falou assim, o que ele é seu? Nossa. Eu falei, é meu pai. Aí ele fez assim com a cabeça. E aí foi até o senhor do cachorro-quente. E o senhor falou, eles moram aqui perto, eu conheço. Sabe? Aí eles entraram no carro e foram embora. Mas o que me marcou muito foi a primeira vez que eu vi meu pai com medo. Sim. Eu vi ele com muito medo. E você vê, naquela época já estava muito enfraquecida. E Rio Preto, né? Que era Interior, né? interior, né? Que não era tão complicado. Mas aí eu fico pensando como que as pessoas podem falar um absurdo desse.
Como que podem? Ai, eu acredito que é muita gente com mania de não ficar quieto, assim, mas só aceitar a situação calado, e a gente que não passou por nada na época, sabe? Até mesmo eu falo que, com todo respeito ao meu querido pai, mas ele mesmo fala que não viu nada na época, só que assim, não é... Mas ele tem noção, meu pai não tá nesse meio. Meu pai é de 57, então ele viveu bastante essa época. Sim. E ele fala assim que pra ele era normal, só que, sim, hoje em dia a gente vê que não era bem assim. Que mesmo que pra ele era normal, para outras pessoas não. Ele morava na capital, né? Então, eu acho que é muita gente, assim, que não consegue olhar o que aconteceu ao redor. Só pensa que pra eles não foi tão ruim assim. Ainda mais gente que era mais rico na época. Ah, sim, com certeza. Mas, assim, era um ambiente de medo geral, né? Que podia acontecer qualquer coisa em qualquer lugar, né? Então, era medo, assim. Eu vi um vídeo do Leandro Carnal dizendo que quando ele escuta as pessoas falando isso, que gostariam que fosse implantado novamente uma ditadura no Brasil, ele falou assim, aos jovens eu atribuo isso à falta de conhecimento, porque eles não passaram, né, ignorância, eles não passaram por essa fase. E aos mais velhos, acredito que eles já estão ficando com algum lapso de memória por conta da idade. Alzheimer. Né? Sabe? Esqueceu. Eu pensei e falei, nossa, faz sentido, né? Porque é um absurdo tão grande, gente. Nossa. Eu caí, assim, na negócio de acreditar na nossa geração, nova geração. Infelizmente, eu acredito, porque o que salvou ano passado foi jovem fazendo título. Também. Sim, Eu sim. acredito, importante. gente. Se Exatamente. vai dar certo ou não, o resto Você falou do cachorro-quente, a gente soube que você é uma Masterchef. Exatamente. O Arnaldo Legal. mostrou o Instagram pra gente. Da sua outra Verdade. paixão, Paixão que é a bistrô, cozinha. gente. Sigam lá. Verdade. A cozinha é o meu hobby, assim. É a minha terapia. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Desde muito menina, assim. Eu me lembro muito pequenininha, já na beira do fogão, interessada, né? Ai, como que faz isso? Mãe, por que você está fazendo isso? Né? Então, sempre interessada. E eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, hoje em dia, assim, principalmente, que minha vida está mais tranquila, né? Então, eu gosto... É minha terapia, assim. Eu acordo e falo, ai, tô com vontade de cozinhar. E aí, vou pensar... Claro que eu cozinho no dia a dia também. Todo dia, cozinho todos os dias. Que no dia a dia não é tão gostoso, né? É a comida do dia a dia ali na correria. Tem alguns dias que eu não tô afim. E aí, não fica bom. Quando eu tô muito, assim, desanimada para cozinhar, não... né? Mas, final de semana, eu adoro cozinhar no final de semana que ninguém gosta, porque aí eu fico pensando em alguma coisa diferente, uma receita que eu vi, né? E aí eu vou pra cozinha e pego uma taça de vinho, eu adoro vinho, né? E ponho lá uma taça de vinho e fico lá, esqueço do mundo. Fico tão concentrada naquilo, assim, que eu não penso mais em nada, sabe? Nossa, eu vi um E eu ravioli amo. de frango, E o Arnaldo- eu babei. Eu falei, adoro meu fazer Deus massa. do céu. Ele falou que você mesmo que faz as massas. Faço. Primeiro eu aprendi na internet a fazer, né, e tal. E aí, quem comprou o primeiro cilindro foi ele, pra mim. Ele que me deu o primeiro cilindro, que é um cilindro italiano. Ele é pequenininho, chama Marcato, se eu não me engano. Ele é pequenininho e é manual, né? E foi lá que eu comecei. Ele prende na mesa, assim? Isso, Vai exatamente. girando. E aí foi nele que eu comecei a fazer. Especialistas aqui. Só que aí, só que lá, como ele é pequenininho, eu tenho que trabalhar pequenas quantidades de massa. Tem que ir de pouquinho em Um pouquinho. pouquinho, tinha que dividir em muitos pedaços. E aí, como a família é grande, né? Nós somos 4 lá. E aí, a gente gosta também de chamar amigos para comer em casa e tal. Meu pai adora massa, então eu costumo fazer também para mandar para ele, que ele ama. Aí eu falei, não, tá muito pequeno. E aí, o ano passado, eu comprei um cilindro elétrico grande. Benção. Acabou, viu a fica foto. girando. Exato. Eu faço. E como ele é maior, então eu consigo fazer muito rápido, grandes quantidades de massa. Né? E eu amo fazer massa. Nossa, é muito gostoso. E qual que é o seu prato preferido, assim? Nossa, é escolher, difícil. A gente viu vários bonitos do Você pegou Instagram. pesado. Olha, massa eu amo. Amo massa. O ravioli, massa recheada. Massa São recheada as minhas tem jeito. preferidas. Eu também. São as minhas preferidas, eu amo. E assim, eu gosto com molho de tomate, uma massa bem feitinha, com recheio bom. Não precisa de mais Molhinho ao nada. sugo, só tomate e manjericão. Molho de Eu tomate adoro caseiro. molho de tomate com bastante Molho de pimenta. tomate caseiro. Eu só tô fazendo molho, eu só tô comendo molho de tomate caseiro agora. Eu faço, porque eu faço. A minha mãe vai no mercado, aí ela compra, sei lá, 4, 5 quilos de tomate, aquele bem maduro.
Aí eu picoto tudo, corto tudo ele. Masterchef. Refoga. Não, eu jogo, aí eu põe cebola, um pouquinho de pimentão e taco no forno pra assar. Isso, eu ia te falar isso. E aí depois Você eu bato faz tudo muito e boto rapidinho. pra ferver. É. Fica uma delícia. Fica lá, a gente congela. É uma Que ótima delícia. dica. Você colocar na assadeira, picadinho ali, aí você pode colocar cebola, alho, tudo que você gosta. Azeite, Vai, pimenta, sal, se você cenoura. Ai, uma delícia. Rega com azeite, bota no forno, depois você bate, ou então coloca na panela pra ele acabar de encorpar. É muito rápido. E é terapêutico, até você ficar lá picando, assim, é gostoso. Eu gosto muito, Eu muito. tinha muito isso também, você falou, de ficar no fogão. Aí eu pegava a cadeira, a minha mãe tava fazendo bolo, eu ia ficar com a cadeira lá, pondo Eu os fazia coisinhos no isso bolo. também. me A mãe do Pedro perguntava. também é super cozinheira, faz Amo isso. salgado, Minha mãe faz também. um monte de Salgado é coisa. muito bom. Do Faz tempo que eu não zero. como salgado. Tô triste. Eu sou neta o meu avô, ele era dono de um bar lá no mercado municipal, uma pastelaria. Ah, É, tá aí uma outra coisa que a gente ia perguntar. Tá na nossa Então, pauta. Ele que batizou, corintiano. Nossa, é Só uma que- delícia. Tá na Fala nossa que eu pauta. nunca comi isso aí, cara. É a massa de pastel enrolada com presunto e queijo. Eu- e frita. eu já fica fiz tipo Só que ele não é fechado vou como pesquisar. pastel, né? Ele é fechado de uma outra maneira e faz Sim. toda a diferença no sabor, né? Fica, o recheio fica mais recheado. Ai, Vou gente, pesquisar. não fala disso, Eu né? vou É pesquisar, muito porque eu nunca vi isso, Lá em gente. Catanduva tem uma pastelaria pertinho de casa que faz esse salgado. Sim. E faz de vários sabores. Aí eu pego de vários. Presunto, queijo, frango. Faz de vários sabores. É uma Misericórdia, gente. delícia, uma delícia. Eu cresci no meio disso, né? Porque meu avô era dono do bar. Assim? Tipo isso? Isso, Deixa eu ver. exato. Fica tipo enroladinho, só que com massa de isso aqui pastel. deve ser bom, E hein? é frito, né? Isso aqui deve ser pecaminoso até onde não dá É mais. muito bom. E aí eu também cresci no meio disso, né? Então, assim, a cozinha de uma maneira geral sempre fez parte da minha vida, né? Que a gente ia muito no bar do meu avô, comer pastel, eu lembro também que quando tinha trabalho em equipe, na época que eu estava na escola, todo mundo queria ser do meu grupo. Ah, claro. Porque marcava na casa da minha avó. E tinha pastel. E aí, na hora de Corintiano. servir o lanchinho, né? Eu chegava pro meu avô e falava assim, vô, ó, hoje o pessoal vem aqui, que tem trabalho. Ele falava, que hora, filha? Aí eu, 3 horas da tarde, vai. Falava mais ou menos o horário. Aí no horário que eu tinha falado pra ele, chegava o funcionário do bar com o prato. Ele mandava fazer pequenininho, menorzinho, assim. Chegava com aquele prato de pastel, de salgado, tudo quentinho. Nossa, a molecada se matava pra fazer trabalho pra fazer Gente, trabalho comigo. Gente, falando E disso, o meu irmão mais novo, Tô ele dando fome, aprendeu quero o ofício comer, no bar quero do comer. meu avô. Ele é pasteleiro. Tá quase na hora da janta, hein? É verdade. A gente ia falar porque tava na pauta que a gente conversou com o Arnaldo sobre a pastelaria, que uma é Palmeiras e a outra São Luís? A do meu avô era São José. Ah, São José. Era São José. E o meu irmão mais novo, ele trabalhou no bar do meu avô e ele aprendeu o ofício, né? Tanto que ele tem uma pastelaria em Fernandópolis. Ele é pasteleiro e chama Vozico, que é o nosso avô. É o nome do nosso avô. Ele tem uma pastelaria em Fernandópolis e ele faz, nossa, o corintiano que ele faz é maravilhoso. O nome acho muito legal o nome do salgado. Corintiano. Corintiano. O salgado, ele faz tudo muito bem. Todo salgado, pastel. Nossa, ele é muito bom. Pastel muito bom. devia ser declarado patrimônio mundial, cara. Que é muito Fala gostoso. disso. É muito Cultura gostoso. É muito bom. Deveria ser tombado, né? Deveria. Como o bolinho de frango, Deveria assim. servir pastel na merenda, mano. Pra todo dia as crianças comer pastel, cara. sempre- E aí o índice de Verdade. obesidade vai lá em Com cima. caldo de cana. Mas o de felicidade também é lá em cima. Com caldo de cana. Caldo de cana, Caldo de nossa, cana, caldo de pastel. cana. Essa história de caldo de cana com pastel, eu acho que é mais coisa de paulistano, né? Gente. Ah, não, eu Aqui não adoro é. caldo de cana, não tem Então, jeito. mas aqui no interior, eu acho que é gostoso também, eu gosto. Mas eu acho que aqui no interior o pessoal não tem muito hábito disso, né? Pelo menos eu não vejo. Ah, pelo menos a gente lá em Catanduva, aqui também, mas lá por ser menor, a gente vê a cana, a gente abre a janela, dependendo do lugar, e vê a plantação de cana. Sim. Do lado. E aí lá tem muito carrinho de caldo de cana. Sim, sim. Não, eu gosto também. Eu tomo de litro. Mas se não, deixar. não necessariamente com eu, pastel. Eu tomo caldo de cana direito, eu também não tô brincando. Não, Abacaxi É uma ou delícia. limão? Limão. Abacaxi. Eu gosto de abacaxi também. Gente, eu posso falar do norte gosto de com Minas limão. também. Caldo de cana com É pastel. misturado. Você gosta de caldo de cana? Aí É uma mistura, tem delícia. sabor. Tem Fala, ô, abacaxi, Também é ótimo. Puro é bom também. limão, Qualquer laranja. jeito, qualquer jeito. Qualquer jeito. Gente, eu tomo... Já que vocês já me perguntaram.
Eu fui conhecer esse lance de misturar coisa no caldo de cana muito recentemente. Ô, louco, Sério? Thiago. Nunca te Sempre perguntaram. também com abacaxi. Sempre você Não, eu com pergunta. abacaxi eu não conhecia, não. O carinha não vai moer lá, conheço. abacaxi Vocês estão ou me não? falando Nunca me aqui. perguntaram abacaxi. Bati junto. Jura? Ai, não fala isso. Aqui eu só vi até hoje, que eu sempre preferi, com limão espremido, assim, e gelo. Mas o abacaxi eu não sabia, não. Não, o abacaxi eles moem junto com a Nós cana. junto com a cana. Jura? Tudo. Nossa, fica muito Gengibre, hortelã, abacaxi Gengibre. hortelã. Gente, tudo eu nunca hortelã, experimentei. Deve ser muito bom Chega, É mesmo. muito bom. Chega Não que experimentei, não. Caldo de cana aqui perto da Unir. Não, é verdade, tá faltando carrinho de caldo de cana. Já expulsaram o hot dog ali de cima, aí ele foi lá pra baixo e a lanchonete não tá aí hoje. Mas tá difícil mesmo, Ela né, já de achar ganhou hoje em hoje? dia. Não. tem em todo lugar, não. Antes tinha bastante, Ó, agora não em tem tanto, não. Catanduva, eu tomava mais quando era criancinha. Que na casa da minha avó sempre tinha, comprava de garrafa. Aí ficava lá. Caldo de cana. Aí eu fiquei um tempão sem tomar. Uns tempos atrás eu descobri que perto da casa da Juliana tinha, Namorada dele. tinha um senhorzinho que fazia. A Juliana é a Vanessa dele. Ah, a tá. Vanessa dele, a gente brinca. Tinha o senhorzinho que faz a garapa. Eu passei lá, comprei 2 litros de garapa. De uma vez no gole. Nossa, fui muito feliz aquele dia, cara. Eu gosto disso aí, velho. Um gostinho de infância. Você perde É casa também. verdade. É uma delícia. E na feira, naquela feira que tem de Ai, domingo, feira. que é obrigatório. Fica uma barraquinha do lado da outra. Ou se Lá. nas duas, se numa não vende os dois, é uma do lado da outra. É maravilhoso. Ah, eu adoro feira, mas eu só não consigo acordar cedo pra ir. É Final de lá às semana. 7 horas, com o pastel 7 da Ai, manhã. eu não acostumo, gente, acordar cedo, não. Pastel gordurento, 7 horas da manhã. É maravilhoso. Ah, recentemente eu fui lá no. o pessoal Eu adora. nunca tinha ido no CEAGESP aqui. Vocês já foram lá? Eu nunca fui. Já Você foi. já deve Já, ter ido. já. Sou É daqui. muito legal lá, cara. E tem um tiozinho doidinho lá, que ele vende os doces lá. E o cara fez uma propaganda daquele doce, que ele foi estudar não sei aonde, que o mel é da casa do Caixa Prego, e que não sei o quê. A abelha tailandesa. E que aí faz ele o- vai te dando pra comer, no final você come de graça e você leva mesmo que a tua consciência fica tão pesada. Você comeu tanto de graça, você vai levar um pelo menos. Porque... Mas o doce do cara é Que bom. doce que é? Ah, não sei, é palha italiana, tem um outro lá, como chama? Torrão, o verdadeiro torrão que Que diz ele falou. que diz que não é nada a ver com o que tem por aí. Eu nunca tinha comido, comi uma delícia. Tinha nozes, pistache, castanha. Nossa. Uma delícia, É. gostoso, uma delícia. É gostoso, sim. Que eu adoro doce. E canole, não, canole não tem lá. A canole. Ai, canole é uma delícia também. Também. Eu já vi o bom. canole com massa de pastel. O pessoal faz bastante. O meu irmão faz. Canole é uma É delícia. quando a minha filha era pequenininha, a Rafaela mais velha, ele Meu tem irmão as tá convidado forminhas. Pra vir aqui trazer pastel É, pra gente bater Eu papo. tô de dieta, não faz isso, cara. ele tem as forminhas, sabe? Ele Então pode ele vir, mas não enrola a traz massa e pastel, não. joga enrolado Frita, na. depois É, recheia. e depois aí você recheia com o que você quiser. Ai, é muito bom. Delícia. Muito bom. Creme branco, chocolate. Doce de Aquele de leite. ricota, que é o normal, que é... É o creme. É, nossa, é uma Gente, delícia. fala Creme de ricota. Muito bom. A Samira já tá pensando bom. naquele pão de queijo recheado com linguiça. Não, pão de A queijo família sem mineira. recheio. Ah, é? Pão de queijo sem recheio. Ela pão não de queijo- aceita que a gente recheie o pão de queijo. Eu amo. Sim. Eu prefiro com linguiça só. Você sabe que eu e o Arnaldo, a gente foi em 2021, se eu não me engano, para São Lourenço, em Minas. E aí, nós chegamos assim, no meio da tarde, estava sem almoço, né? Eu falei para ele assim, entramos no hotel, eu falei, ó, tem uma padariazinha ali, um portinho ali, eu vou entrar ali para ver se tem alguma coisa pra gente comer e trago, né? E ele estava cansado, que ele foi dirigindo, ele ficou descansando, eu peguei e fui, né? Comprei, era uma portinha mesmo, comprei um saquinho de pão de queijo, assim. Aí trouxe pão de queijo pro quarto. Quando eu dei a primeira mordida no pão de queijo, eu falei, você nunca comeu pão de queijo. É isso, gente, não tem Essa é a como. experiência do podcast mineiro. completamente Cruzou a fronteira. diferente. É completamente diferente, gente. Mas eu é acho que incrível. pão de O queijo sabor de é estrada. incrível, Pão de incrível. queijo de estrada pra mim não tem igual. Nem os que eu compro em padaria lá em Minas Gerais, pra mim o de estrada é muito melhor. Ela eu sei. trouxe um doce de leite de Minas pra gente. Cubinhos. Que, Gostoso. sabe aquele cubinho durinho? Nossa, Sim. Ah, eu divino. trouxe- E o cremoso pra mim ela trouxe também. Maravilhoso. Bom, na né? volta, a gente demorou um tempão, porque eu fiz ele ficar parando. Porque eu vi, ali é o queijo. Vamos parar. Vamos pra Queijo canastra, queijo seu queijo. Doce de Queijo leite. Minas. Né? O que eu trouxe de
queijo, de doce de leite, Nossa. ainda foi pouco. Devia Pior ter que é trazido caro mais. lá. Gente, os meus pais Eu acho foram- absurdo que é caro lá, tá? Também. É, meus pais foram viajar porque tá- recentemente, tá caro trouxeram mesmo, queijo, né? um queijo de cabra, queijo Da de... Itália? Não, esse trouxeram de Portugal, queijo de Portugal? cabra. Era um queijo, mas o queijo fedia tanto. O queijo fedia tanto. E dentro ele parece um requeijão, cara. Pior que era gostoso. Eu não sei se era queijo de cabra, queijo de ovelha, Deve ser sei lá. aqueles queijo mofado, era? Não sei, é um queijo. Se eu achar a acho- foto aqui, eu mostro pra você. Provavelmente Mas ele, é. dentro ele parecia um requeijão e é muito gostoso. É, o queijo mofado, geralmente, ele tem um cheiro mais Nunca comi forte, né? queijo. Mas E é aquele gostoso, é negócio uma meio delícia. fedido dentro da mala. Lá em Minas, a minha mãe compra o leite de vaca mesmo, de litro, porque lá é mais fácil de achar produtor, né? E ela mesma, ela faz no fogão a lenha o doce de leite. Fica. Ah, sim. Minha Nossa, mãe isso é fazia mais também, é top. porque hoje em Nossa. dia aqui a gente tem uma dificuldade extrema de achar o leite caipira mesmo. É, né? aqui é difícil, só que lá onde eu sou de cidade pequenininha, então você Ainda acha super acha? fácil. E é mais barato que o de mercado, Sim, inclusive. é mais É barato. bem mais gorduroso, né? Não, então, eu falo que eu não tenho coragem de beber leite de vaca. Minha mãe mesmo fala pra mim que se beber leite de vaca, eu sair da vaca, eu vou passar mal, porque é muito gorduroso. É, não pode. Tem que passar todos os procedimentos. É que o meu Tem que estômago ferver, é- né? Tem que Ferve ferver. esse queijo aqui, ó. Deixa eu ver, mostra aí. Ah, Aqui, ó. Mostra pra ela, ó. Ah, não, vai... Ah, tá. Ó, esse aqui do meio? Eu não faço a menor ideia Nossa, do que que seja esse lindo. queijo. Não, Eu mas é não bom. sei, enfim. É, tem cara de ser ótimo. E Não o pessoal sei. que vai assistir totalmente Alzinho, sem tá falando. contexto, É. né? Não, Deixa eu tudo no coisa do editor, né? gente, Aí. eu não sei se eu teria coragem, eu tenho um paladar bem assim. É gostoso, vai É valer bom, a eu pena. adoro Meu queijo. estômago foi criado Eu no- gosto, só que não me faz muito... Leite, de uma maneira geral, não me faz muito bem, mas eu adoro. Eu adoro, tem que comer pouco, bom, mas eu adoro. É uma delícia. Muito bom. Van, muito obrigada. Ah, eu que agradeço, gente. Foi A gente ótimo. Amor. A gente Eu também enlouqueceu adorei. o Arnaldo pra ele te trazer. que a Eu gente queria também você. amei. Fiquei muito feliz com o convite. Agradeço muito. Não, a gente que agradece por ter aceitado. A gente espera que você venha mais vezes. Venho sim. A gente pode um dia gravar nós três com você e o Arnaldo. Vai ser super Sim, legal sim, também. vai. E aí é isso aí, vai ficar incrível. Eu ia falar, o Thiago adorou a ideia, né, Thiago? Porque pra enquadrar aqui, com a Sim. pessoa... Não, vai dar certo. A gente dá um jeito, dá um jeito. tudo dá um jeito A gente nessa dá um vida. jeito, a gente dá um jeito. Dá um jeito nessa vida, pra tudo tem jeito. Ah, é maravilhoso. Então, terminando aqui, fala pro pessoal de casa se inscrever no canal. É isso aí, gente. Segue Esse a é o gente em Pedro que todas as sabe. redes sociais aí, no Instagram, no Pedro Spotify. Vou deixar nas redes sociais da Da Van, Vanessa você seguirá também. Do Que Bistrô mais? também. Do Bistrô também, segue lá. O que mais, gente? Ajuda eu. Só isso. Só isso? Compartilha e comenta. Curte, compartilha e comenta. Vou deixar o Instagram do Thiago aqui também, porque a gente enche o saco dele toda semana. Teu nome tá lá na descrição, viu, Thiago? Teu nome tá lá na descrição. Do Ronaldo também, sei lá, enfim. Tem muito Ronaldo nome do pra nada. colocar. Mas é isso. Vanessa, muito obrigado. obrigada. Eu que Obrigado agradeço, mesmo. gente. E até a próxima, até semana que vem. Então, esse foi mais um Supercast.